uma força da natureza. Vamos descobrir como é que ele consegue isso. Há anos e anos encantando as pessoas, alegrando, dando notícias importantíssimas. Mas de onde vem essa força? Márcio Bernardes, que bom que você veio para cá. Obrigado, brother. Prazer. Você sabe que eu sou seu fã, gosto muito, há muitos anos do seu trabalho e é um prazer aceitar esse convite honroso. Ô, Márcio, eu também adoro o seu trabalho. A gente se encontra em Copas do Mundo e, assim, quando a gente vem fazer essa entrevista aqui, porque não é uma conversa, né? Fico estudando. E aí eu descobri umas coisas da sua vida que eu não imaginava mesmo. Aí eu entendi porque você é um trator. A gente está em Copa do Mundo, está em Olimpíada, você chega, você vai, fala com quem tem que falar, domina o ambiente. Márcio, é essa coisa de você ficar órfão com 16 anos, arrimo de família, tendo 2 irmãos pela frente. Então, tipo, você tomar as rédeas da família. Tenho que criar um jornal, tenho que fazer dinheiro, tenho que me oferecer para trabalhar numa rádio, a troco de prato de comida, que eu acredito que eu vou dar certo. Esse brilho no olho foi isso, essa coisa que você estava brigando desde o início, não só para você, mas você, seus irmãos, sua família, é isso? Foi tudo muito natural, porque eu fiquei órfão com 16 anos e 2 irmãos com 14 e 12. E logo depois que o meu pai morreu, morreu minha mãe. Sim. Então nós ficamos sem parente, poucos amigos, numa cidade que era pequena, mas se agigantou diante das dificuldades. E eu confesso que realmente foi muito difícil no começo. Mas eu sempre tive muita fé, muita esperança. Eu acho que tudo que nós temos na vida é norteado por Deus. Eu acredito em Deus no começo, no meio e no fim. Ainda bem que o fim não chegou ainda, mas ele vai chegar uma hora. Então, Márcio, quem está do seu lado, ou quem está assistindo, pode pensar que essa voz é impostada, mas é um dom que Deus te deu, porque desde quando você tem essa voz excelente para os veículos de comunicação? Quando é que te descobriram no rádio? Que olha, eu vou fazer o programa sobre música, né? Mas comecei com música. Com música. E esse vozeirão, de onde veio? Mas eu não sei se a voz, ela teve ou tem importância no desenvolvimento do meu trabalho, porque é aquilo que eu digo, você não consegue desenvolver uma entrevista se você não tiver o seu conteúdo próprio, se você não tiver uma base para perguntar, para interpretar, para contestar nessa entrevista. Então, eu acho que a voz é uma coisa natural, como é a audição, como é a visão. Então, parece, né, que é impostada e tal. Não, a voz é forte, a voz incrível, eu acho. Então, agora eu já tenho mais explicação para não ficar tão triste nas noites que eu sempre passei. As pessoas pensam que não, mas é verdade. Muitos jornalistas acompanham o jogo, depois do jogo, a voz do Márcio Bernardes. Sinto muita falta de ouvir você na Transamérica. Márcio, por isso que eu digo, além do seu talento, essa voz assim faz com todo mundo que esteja perto, pare e escute. Seja para brincar, seja para dar notícia importantíssima. Por isso que eu falo tanto da voz, porque eu sei que o seu potencial como entrevistador é excepcional, como apresentador para segurar é excelente, mas a voz para mim toca, entra na minha alma, fala, pô, tem que ouvir o Márcio. Como é que depois de tanto tempo, você começou a apresentar em 2000, segundo consta as suas próprias entrevistas. Na Transamérica foi 2000, mas antes já veio a Rádio Globo. Rádio Globo em 98. Eu comecei na Rádio Globo em 78, né? Na equipe do Osmar Santos, ainda como correspondente em Ribeirão Preto. Não, mas apresentador. A gente vai cortar de uma maneira meio maluca. 89, então, que nós fizemos, porque a história do rádio,
até o comecinho dos anos 90, o locutor, ele abria a transmissão, ele transmitia o jogo e fazia o pós-jogo. Com o tempo, algumas mentes criativas foram fracionando isso. Então já tinha um cara para ajudar a abertura. As aberturas, você lembra? Foi o Scatamáquia, foi o primeiro? Um deles foi o Edson Scatamáquia, né? Muito criativo, muito inteligente e teve mais diretor, mais produtor em outras emissoras. Então colocava um cara que normalmente as transmissões do rádio começavam às 9 da manhã, o jogo era às 4 da tarde. Então ficava um cara das 9 ao meio-dia, ficava um outro do meio-dia às 3, movimentando o repórter, movimentando o comentarista, colocando o nego por telefone. E aí que o Osmar Santos, ou na Globo, o Fiore Gilhote na Bandeirantes, o José Silvério na Jovem Pan e outros entravam faltando 1 hora para começar o jogo, né? E o pós-jogo, na Globo, foi uma ideia que surgiu em final dos anos 80, porque eu já estava querendo deixar de fazer reportagem. Por quê? Você fazia super bem reportagem? Porque eu entendia que você, para ser repórter, você precisa ser repórter. Você tem que se dedicar à reportagem. Você tem que perder seu tempo atrás da notícia, mantendo contato com as fontes, e que era o que eu sempre fiz durante a minha vida, né? E eu percebi que eu estava dividindo muito. Eu já estava atuando na área publicitária, eu já estava atuando na área comercial, eu já estava tendo outras atividades pessoais e profissionais, eu estava trabalhando em rádio e televisão, eu trabalhei na Manchete, antiga Manchete, que hoje é Rede TV. Eu trabalhei na Cultura, trabalhei na Band, trabalhei na Gazeta muitos anos, fiquei 13 anos na Gazeta. E não é mole você se dividir trabalhando em tantas atividades. O seu chefe da Rádio Globo te diz assim, bom, você vai para a Copa da Espanha, em 82. E aí você tem um outro chefe na Gazeta. Como é que você administra isso? Às vezes, a Gazeta não tem os direitos para transmitir, não vai transmitir. E você tem que administrar isso. Você tem que chegar para o seu chefe e falar, pô, é uma grande chance, é uma Copa do Mundo. Então eu fui percebendo que eu não estava conseguindo ser bom repórter. Porque realmente naquela época a gente tinha acesso, passava o dia inteiro no clube. Ah, você lembra, você sabe como era. Para você, quando escrevia uma matéria de 30, 60, 100 linhas, 2, 3, 5 laudas, aquilo não era resultado da sua atividade sentada na máquina de escrever, porque naquele tempo era máquina. Aquilo lá era produto de muito tempo de trabalho, de pesquisa, de contato, de fontes, não era? É verdade, não. De horas e horas e horas e horas. Por isso que isso diferenciava a gente como repórter na época. Mas, Márcio, esse seu talento, assim, vamos deixar essa entrevista um pouquinho, eu vou deixar um pouquinho mais confusa ainda do que já está. Conta da Transamérica. A gente, assim, muita gente é viúva sua. O que aconteceu? Por que o Calil esteve aqui? Eu também perguntei para ele umas mudanças assim normais de tempo, mas de administração. O que aconteceu? Você sabe que você deixou muitas viúvas. Eu fico muito honrado com isso. Até hoje as redes sociais se manifestam, a galera manda ver, fala até em todas as plataformas. Eu continuo fazendo o meu trabalho do Bam Bam Bam, do Bum Bum Bum, a resenha Bam Bam Bam, em 7, 8 plataformas. O pessoal continua pedindo a minha volta e eu acho que essa história não acabou. Eu estou aberto a conversas, as coisas elas estão mudando
muito rapidamente. Não, mas por que foi tão marcante a Transamérica na sua vida, assim? Porque foram 22 anos, Sim, né? E então... nós pegamos a rádio em 2000 num momento muito especial. Quem fazia transmissão de futebol naquela época era o rádio AM. Sim. A Transamérica é FM. Nós começamos com uma mentalidade um pouco diferente, porque eu sempre achei assim, você para dar a notícia, você tem que dar a notícia seriamente. Você para comentar a notícia, você tem que comentar a notícia seriamente. Mas isso não é uma reunião da ONU, não é uma assembleia da Unesco. O futebol, o esporte, você tem que ver isso como uma coisa global, completa, geral. Não é... Você tem que, especialmente no rádio, você tem que pôr descontração, você tem que pôr entretenimento, você tem que pôr humor. E isso nós conseguimos, aliás, numa medida muito legal, e graças ao talento de muitos caras da equipe da Transamérica, né? Eu, na hora do meu programa, eu só ligava as pontas. Eu pegava, na hora do humor a gente brincava, Sim, na hora do comentarista ele falava sério. Se ele brincasse, desse uma coisa, a gente entrava na brincadeira, mas voltava a falar sério. Porque, eu entendo assim, você não faz jornalismo sem seriedade. Sim, nenhum. Porque se você for fazer jornalismo sem seriedade, você não tem credibilidade, né? Sim. E a notícia que você dá, a informação que você passa, ninguém acredita. Agora, isso você tem que levar 100% em conta na economia, na internacional, na hora da guerra da Rússia com a Ucrânia, na hora dos conflitos no Oriente Médio, na política, em Brasília, os três poderes, né? Aí no futebol... O futebol é mais... Você tem que criticar veementemente os erros da cartolagem, os erros da arbitragem, os erros dos jogadores, o VAR, até a tecnologia você pode criticar. Mas você não pode deixar de fazer isso de uma maneira leve, descontraída, que o cara que está te ouvindo ou te vendo, ele te assimile para que aquilo seja um momento de lazer para ele. Como é que você vê esse processo da Rádio Transamérica com você? Porque você, para mim, está no auge intelectual, está até moreno, bonito, perfumado, pena que vocês não sintam. Como é que eles deixam escapar um profissional do seu quilate? Tem um pouco de etarismo, Márcio? Pode ser que sim. O que você sentiu? Mas essa pergunta, quem tem que te responder é a direção da Transamérica. Mas o que você sentiu? Como é que foi a saída? O dia da saída, como é que foi? O que eles falaram? Porque eles romperam o contrato. Eu achei o seguinte, que nós, no mês de março, toda a equipe renovou. Março de? De 2023, né? Sim. Eu renovei de uma forma bastante satisfatória o meu contrato por 2 anos. E alguns meses depois, eles entenderam que eu não servia mais. Não, como é que foi o dia? Como é que foi? Como é que você estava comunicaram, percebendo? olha, a rádio vai pagar a multa. Mas você estava percebendo que a coisa tinha diminuído? Porque... O ambiente estava muito ruim. O que mudou, Márcio? Mudou a mentalidade, mudou a forma como você é tratado, mudou o respeito, mudou o olhar, mudou o sorriso, a reação. Tem uma série de coisas que você vai percebendo com o tempo. Mas eu encarei naturalmente, porque isso, às vezes, acontece de forma muito pior e mais desrespeitosa com outros companheiros. Sim. E nós estamos vendo o que eu acho um baita desperdício, tanto cara talentoso, parado. Eu ainda estou em atividade com as minhas plataformas,
com o meu site, eu estou muito ativo lá no site. Todo dia eu gravo 2, 3 vídeos sobre futebol, sobre esporte. O meu canal no YouTube, no Facebook, então, no mas Instagram. Márcio, o dia seguinte, como é que é para você? Porque você com um trabalho assim, você sempre trocando de emprego para ir para outros desafios e com a certeza de que ia ficar muito tempo, porque você também sempre gostou de um grande guarda-chuva. Eu também sempre gostei de ter uma empresa por trás, que a gente confia, que a gente está há anos e anos se dedicando. Como é que é o dia seguinte? Como é que foi o seu dia seguinte? Acordei, não estou mais. E aí, foram dias muito reconfortantes, porque o que eu lia nas redes sociais, o que eu recebi de WhatsApp, de mensagem, cara mandando protesto para a direção da rádio, até hoje tem isso, né? Os caras falam e tal. E eu entendia que eu era uma pessoa com razoável importância, querida, e eu fiquei feliz, fiquei envaidecido. Fui procurado por alguns veículos e as propostas que eu recebi, algumas ainda estão sendo estudadas, outras amadurecidas, é um processo complicado. Hoje, o rádio esportivo também passa por uma transição grande e eu entendo que a melhor forma de você fazer essa comunicação é juntar a experiência. Eu sempre digo o seguinte, o cara experiente, ele antevê a jogada, ele antevê o jogo. Então ele toca a bola, ele faz um lançamento longo, ele passa a bola de forma bonita. O mais jovem, ele corre, ele vai com a volúpia, com a força danada até a linha de fundo, cruza, busca, ou ele marca na defesa e tal. E o meio termo que fica nisso. Então, você hoje não consegue fazer um rádio esportivo só com um cara mais velho ou só com um cara mais jovem. Tem que buscar uma balança, uma temperança nisso aí. E Márcio... E tem espaço para isso. Eu acho que ainda tem espaço, tem empresários pensando nisso, estão conversando, eu estou também, continuo conversando. Porque eu não falei, eu tenho uma disposição de vida, uma disposição, graças a Deus, mental, pessoal, emocional, muito legal. Não, quem corre 21 maratonas pode dar lição de vida. Mas deixa eu falar uma coisa bem clara. Você, com a sua popularidade que você tinha na rádio, todo mundo te conhece, você é um dos grandes comunicadores do Brasil, você sabe disso. Esse teu início na internet foi atrasado. Como é que... Eu li uma matéria, só que você deu uma entrevista muito profunda. Como é que é esse choque, Márcio? Porque você tinha na Transamérica, às vezes, por um minuto, 150 mil pessoas te acompanhando, 150 mil veículos, 150 mil rádios, ou seja, computadores. E aí você começa na internet. Como é que foi esse choque? Assim, tenho certeza que você vai atingir índices assustadores, mas como é que é esse choque de recomeçar? A internet é o seguinte, ela te dá uma resposta muito imediata, muito rápida. Mas eu entendo o seguinte, eu tenho que fazer um trabalho para eu manter o meu perfil, a minha característica, a minha personalidade, que todo mundo em 50 anos me acompanhou, eu não posso avacalhar. Se eu chegar lá e falar assim, o cara tá com a bunda na janela, todo mundo vai estranhar eu falar uma coisa dessa. Se eu falar um palavrão... E é uma tentação, todo mundo usa palavrão para chamar atenção. Muitos podcasts fazem isso. Falam palavrões e esse não é o meu perfil. Às vezes eu posso falar uma coisa qualquer, mas é muito espontânea. Então, esse tipo de trabalho que eu tenho feito, ele dá um retorno mais demorado, mas ele é mais consistente. Ele é mais sólido, você entendeu? Então, eu percebo que é muito diferente. Agora, as coisas estão muito divididas. Eu
Outro dia, fiz um podcast com o Afanásio Jazade. E ele estava dizendo, lembrando, eu participei desse período com ele na Rádio Globo, ele chegou a ter 1 milhão, ele contou lá 1.040.000 ouvintes por minuto. Olha isso. Incrível. E aquilo tudo da audiência dele era uma soma do Gil Gomes, que também estava lá, do Paulo Barbosa, do Eli Correia, do Osmar Santos. É um trabalho de equipe. Hoje, foi como você falou, tem 150.000 ouvintes. Sim, a rádio também. Então o veículo... O veículo diminuiu. Diluiu, né? Com a internet, diluiu. Exatamente. E porque éramos poucos, por exemplo, em coberturas de Copa do Mundo, e eu sempre lembro de você chegando sempre esbaforido com a mochila. Eu fiz 8 Copas, você fez 214. Então, e todas as Olimpíadas, todas as Macabíadas do mundo. Mas, Márcio, agora eu quero voltar nessa entrevista confusa, óbvio, no início. Tá lá você na escola. A estratégia de você ganhar dinheiro vendendo o jornal foi maravilhosa. Conta, por favor. Você falou, vou criar um jornal na minha escola. Porque não tinha, você saiu para vender. Olha como você é danado. Conta, desde Eu os 15 tinha anos. 16 anos, meu pai tinha recém-falecido, mas eu não fiz com ambição comercial. Eu falei, a minha escola precisa... Eu estudava no colégio... Escola Normal São José de Ribeirão Preto. Eu falei, eu preciso fazer um jornal de comunicação interna entre os alunos, a gente precisa se comunicar, precisa mostrar os trabalhos pedagógicos e educacionais dos alunos, científicos, professores. Mostrar para fora. Quem nos comunica se estrumbica, como dizia o Chacrinha. Aí... Falei, quanto custa? O jornal era um jornal tabloide. Inicialmente a ideia era fazer 8 páginas. E eu fui num lugar para saber quanto custava isso. Para fazer 5 mil? 5 mil exemplares? Não lembro se era 5 mil, acho que era até menos. O preço então cobrado era 5 mil. Vamos dizer que o cara custava 5. Sim. O primeiro cara que eu fui procurar. Aí eu falei, bom, se custa 5, eu tenho que arrumar no mínimo 5 em propaganda. E saí no comércio. Saí batalhando. Fui numa loja, fui numa outra. Pá. E eu não tinha nada o que mostrar. Eu tinha um boneco, eu fiz um desenho, peguei um pedaço de papel, desenhei como seria o jornal, diagramei o jornal e pus lá os espaços de tijolinho para fazer um anúncio aqui, um rodapé ali e tal. E continuei vendendo, e fui vendendo. Cheguei, era 300, 500, 800, 1.2. Aí me falaram, procura tal gráfica que eles vão te fazer um preço melhor. Aí eu fui nessa gráfica e eles cobravam 3, quer dizer, 2 a menos que aquele primeiro lugar que eu fui. Falei, já tá bom, né? Já vou. E continuei vendendo, continuei batalhando. Como se fosse 5. Não, agora 3. Então, o objetivo era 3. Mas eu tinha vendendo... 1.2, mas continuei batalhando. Fui a 1.5, 2, 2,5, 3, 3,5. Falei, tá dando lucro o negócio, então é bom negócio. Aí me disseram, tem uma gráfica muito boa, renomada, e bababá. Vai lá e faz um orçamento. Fui lá, os caras me pediram 1,5. Aí o resto do dinheiro... Falei, vai virar um negócio. Aí passei a me dedicar mais profissionalmente. Saiu o primeiro número, eu já tinha o jornal para mostrar para os anunciantes do segundo número. A maioria que fez comigo o primeiro número manteve os anúncios para o segundo número. Eu comecei a contratar colegas, pessoas que escreviam contos, reportagens. Então passei a fazer uma coisa profissional. Empreendedor, né? Empreendedor. Aí você... Com 16 anos. 16 anos, eu estou falando. Olha que visão diferenciada você sempre teve. Aí você vai parar na rádio. Conta essa história. Eu ia nas rádios e nos jornais
fazer propaganda do meu jornal, A Voz do Estudante. Que pena que eu não tenho aqui, mas eu tenho o catálogo dele guardado para mostrar para vocês. Se qualquer um vê como era impresso o jornal, como ele... vai falar, puta, esse cara aí é da... Gutenberg. Da Era da Pedra, do Barney. Eu peguei isso também, peguei não, mas linotipo. Bem de, não, peguei no Estadão. Então. E aí eu ia divulgar, ia nas rádios, nos jornais, não sei o quê. Eu cheguei numa rádio, Rádio Colorado, o cara falou para mim assim, pô, você não quer apresentar um programa aqui? A rádio era a última colocada de audiência lá. E escolheu o pior nome de programa que eu já ouvi na vida. Chamava Correspondência Sonora. Correspondência Sonora, que horror, mas e das 8 às 10 da manhã. Mas você pegou já horário nobre. Então, mas você sabe quando eu soube que o programa ia dar certo? Quando um dia eu fui na Zona do Meretrício. E as moças falaram, te ouço na Rádio Colorado. Eu falei, pô, mas elas ficam trabalhando aqui até de madrugada e ouve o programa 8 da manhã, então o programa não deve ser ruim, né? Não, era ruim sim, porque não tinha Roberto Carlos, que não dava porque a rádio não comprava esses discos. Não tinha dinheiro. E aí como é que foi a tua ida? Foi indo. Aí o cara que arrendava o esporte falou, você não quer fazer reportagem, mas não tem salário. Eu falei, pô, entrar nesse meio, de repente, eu já tinha uma renda suficiente e falei pro cara, olha, eu não posso me dedicar muito, mas comecei a trabalhando de graça e passei a viajar acompanhando o comercial e Botafogo para mim. E aí quando ele pagava um prato de comida, era louco, por isso que eu falei no início. Eu me lembro que na inauguração do campo da Portuguesa, aqui em São Paulo, foi numa tarde, foi Portuguesa e Benfica. E nós viemos da Rádio de Ribeirão, esse cara que era o chefe da equipe, ele conseguiu comercializar umas cotas de patrocínio com a comunidade portuguesa. E nós viemos para São Paulo. O jogo foi à tarde, e eu não tenho certeza durante a semana, porque o campo da Portuguesa ainda não tinha iluminação. E caiu uma chuva, um toró, e eu lá no campo, com uma calça, daquele tempo era calça Lee, que ficou molhada e pesando 10 quilos, porque era um jeans pesado. E eu tive que, depois do jogo, enrolar os fios, 100, 200 metros de fios. E o cara trouxe a gente, eu e o comentarista e o outro cara, para vir comer um churrasco no Mester, na Praça Júlio de Mesquita. Eu cheguei em São Paulo, Praça Júlio de Mesquita, Avenida São João, Edifício Andraus, aquele trânsito, os ônibus, aquele movimento. Para mim foi um prêmio eu ter vindo de Ribeirão, saído cedo, feito aquele jogo, ainda todo molhado, não tinha trazido outra roupa, outra peça de roupa, ainda encharcado com a roupa. Mas foi aí que entrou aquele micróbio, é isso que eu quero fazer na vida? Foi. Eu continuei, fui me aprimorando. Então, e quem que te descobriu, quem que te levou para a Rádio Globo? Como é que foi? Não, na verdade foi o Cândido Garcia, saudoso Cândido Garcia, que era o coordenador da Jovem Pan. Foi a Jovem Pan, você tem razão. 76 para 77, o futebol do interior era muito forte. O Botafogo foi campeão paulista do primeiro turno em 77. E o Cândido Garcia, coordenador do Jornal de Esportes da Jovem Pan, ligou lá na Rádio Cultura, aí eu já trabalhava, tinha saído da Colorado, tinha ido para a Cultura, já tinha um salário, um contrato, já tinha melhorado a vida. E ele ligou lá e perguntou, tem um repórter aí para mandar um boletim do Botafogo e do Comercial? Aí os caras me chamaram, eu no telefone da portaria da rádio, você acredita? Que loucura. A moça que atendeu o telefone passou por um cara, tinha um saguão assim, o cara me chamou, eu tinha o balcão assim, chegava gente para atender, para fazer serviço de utilidade pública, para pedir uma oração na hora da Ave Maria. E eu lá e fazendo um boletim para a Jovem Pan. E com essa voz marcante, já ficou. E aí,
os caras aqui em São Paulo passaram a pedir boletim todo dia. E eu ia ter a eliminatória da Copa do Mundo de 78 foi em Cali, na Colômbia, em 77. Aí eu falei, por que eu não dou um jeito de viabilizar a minha ida para a Colômbia? E eram 15 dias de cobertura. Você sente dá para você perceber essa ambição que você sempre teve de querer mais? Dá para perceber. É legítimo, né? Legítimo. Você progredir. E aí, como é que foi que você fez? Aí o Osmar Santos, o Cândido era o coordenador e o Osmar Santos era o locutor principal da Jovem Pan. Aí marcaram, teve um jogo não lembro qual foi o time de São Paulo que foi jogar em Ribeirão Preto. Aí falaram lá, ó, eu não lembro quem era o repórter da PAN, se era o Faustão ou se era o próprio Cândido. Ó, chamam o Márcio para fazer o clube local, o repórter local, segundo o repórter, que ele já está fazendo boletins para a gente e tal. Aí eu fiz a transmissão e gostaram. Aí um outro time grande de São Paulo foi jogar em Franca, com a Francana. Aí escala o Márcio. Aí um outro time foi lá jogar em Araraquara, escala o Márcio. E assim foi indo durante alguns meses, né? Aí eu vim para São Paulo, falei com o Cândido, falei, Candinho, pô, eu tô me dedicando muito à PAN, precisa me dar um salário aí, um negócio. Aí o Cândido falou, é justo, tá certo. Fomos lá e falamos direto com o seu Tuta, dono da rádio. Sim. Aí ele falou, olha, te contratar de cara não dá, mas eu posso te dar um cachê. E quanto seria, senhor? Ele falou um valor lá que eu nunca pensei em ganhar na minha vida. Tá bom, fechado. Aí eu fiquei um período lá ganhando cachê. E em 78, não, final de 77, o Osmar saiu da Jovem Pan e foi para a Globo. Sim. E a contratação, o Osmar sempre foi muito meu amigo, a gente sempre foi muito próximo. A gente tinha uma empatia, uma identidade, até hoje, né? Eu amo o Osmar, a família dele, os irmãos dele, tudo, toda a família. E ele fechou o contrato numa noite que nós tínhamos ido assistir um show da Elis Regina no AMB. Ele tinha falado para mim, na hora do Jornal de Esportes, ó, eu tenho 4 convites para assistir o show da Elis Regina no Morumbi. Você quer ir? Pô, claro que quero, pô. Nunca sonhei em ver um show da Elis Regina ao vivo, no AMB, e de graça, pô, vamos embora. E foi aí que acabou, essa noite, nessa madrugada, que ele acabou acertando. Foi uma coisa, ficou meio traumatizada lá na PAN. Eu lembro, na época foi uma coisa incrível. Foi. Mas só para não deixar... Aí eu fiquei ainda alguns meses na PAN, e quando chegou em fevereiro, mais ou menos, o Osmar me chamou, falou, ó, você tem que vir para a Globo. E aí já me deu um salário registrado, carteira profissional. Naquele tempo era Globo e Excelsior, que é a atual CBN. Eu passei a ter 2 registros, 2 salários. Olha, que sensacional. E não, mas voltando ao negócio de Cali, eu perguntei para o Osmar, ainda em 77, Osmar, você vai transmitir? Quem vai transmitir pela Jovem Pan? Ele falou, vou eu, Orlando Duarte, saudoso Orlando Duarte, e o Faustão, que metade da despesa dele vai ser da Jovem Pan e metade do Estadão, que ele trabalhava também como repórter do Estadão. Eu falei, pô, será que você não consegue me arrumar metade da metade que vocês não vão gastar com o Faustão, que eu vou tentar viabilizar em Ribeirão? Ele falou, posso ver. Foi lá, falou com o seu Tuta topou. Então a Jovem Pan foi, naquela época, a única rádio a ter 2 repórteres cobrindo a seleção brasileira e as seleções adversárias. Eu fui para o comércio em Ribeirão, vendi a publicidade de patrocínio para a Rádio Cultura que eu estava. Quem me cobriu foi o Datena. Olha que loucura. O Datena foi o
eu lancei o Você foi responsável. eu lancei pelo ele Datena. como primeiro plantão esportivo, depois narrador. Ele também sempre teve uma voz Sim. linda e sempre foi muito talentoso, muito bom. E você conhecia o Datena que vocês eram próximos? Éramos amigos, nossos pais eram amigos, as mães eram amigas, somos amigos de Então você é o responsável pelo Datena. Ele fala isso. Foi você. Ele fala, e ele me cobriu na coluna que eu tinha no jornal, ele recebia, era telex, a gente passava informações para o telex. Eu fiz um esquema com o jornal que eu escrevi, uma coluna lá, e mandava pela linha da Jovem Pan os boletins para a Rádio Cultura de Ribeirão. Então a linha internacional não custava nada, a Jovem Pan passava por telefone os meus boletins para a Rádio Cultura, e era só uma ligação interestadual, e eu tive sorte de o pessoal gostar do meu trabalho, junto com o Fausto, lá em Cali, né? Não, perfeito. Agora... Dali eu desandei quando teve a Copa de 78, eu também não estava na equipe, mas já o Edson Scatamaca na coordenação, os caras falaram, olha, você não pode ficar fora da Copa. Está vindo a Copa, isso aqui. E a Globo tinha repórteres espetaculares. E aí você foi cobrir quem? Então, essa foi outra história engraçada. Em Mar del Plata estavam o Fausto e o saudoso Roberto Carmona. Sim. Aí eu cheguei lá uns 10 dias antes da Copa começar e fiquei em Buenos Aires. Aí fui para Mar del Plata. Aí chegava na hora do treino do Brasil, o Fausto falava assim, bom, eu já entrevistei os goleiros e os backs da defesa. Aí o Carmona falava, eu já entrevistei os meio-campo e ataque. Eu falei, pô, quem que eu vou entrevistar? O Gandula, o Bandeirinha, não sobrava nada para mim, né? E aí você pegou o adversário? Aí eu falei pro Osmar, Osmar, poxa, eu não posso passar da linha, eu sou um franguinho, sou um peixinho de aquário, e, pô, me dá uma outra coisa para fazer e tal, não sei o quê. Ele falou, sai aí e faz o que você quiser. Que sensacional. E eu fui à noite numa avenida que tinha lá só de bares e boates, e chega o Pelé. E a seleção brasileira estava muito mal. Tinha um baita time, né? Tinha Zico, Rivelino, Leão, tinha... empatou com a Colômbia, foi um caos, eu lembro. Não foi a Colômbia, foi Espanha, acho que foi. Não lembro o primeiro. Teve um gol que o Amaral, o zagueiro que era do isso você está falando já durante a Copa? Sim, eu estava pensando nas eliminatórias. Não, foi muito mal, o Amaral salvou em cima da risca. Era para perder da Espanha. Aí, o Pelé estava bravo pra caramba e começou a beber. Ele estava com um cara que já era meu amigo, que eu já conhecia. E ele estava tomando uísque puro, bicho. Uau! E eu falei para ele, olha, Pelé, eu tô com a minha bolsa aqui, tô com o meu gravador, será que você não me daria a honra de uma gravação para eu colocar na Rádio Globo? Ele falou, tá bom, liga aí. Com aquela música rolando. Eu, 1, 2, 3 e pau na máquina. E ele desceu o pau no Lazzaroni e na seleção brasileira. No Coutinho? No Coutinho da seleção brasileira. Puta... Foi uma repercussão aquele explodiu. Aí os caras falaram, Márcio, é o seguinte, a Argentina vai para a final da Copa. Você vai acompanhar a Argentina. A Argentina estava sediada em Rosário. E o Brasil passou da primeira fase e foi jogar primeiro contra a Polônia, em Córdoba, e depois contra a Argentina em Rosário. E eu já estava lá cobrindo a Argentina. No primeiro dia que eu cheguei, eu procurei o Menotti. Falei, Menotti, muito prazer, meu nome é Márcio, eu sou de São Paulo e eu te trago um abraço especial do seu Oswaldo Brandão. O Menotti ama o Brandão. Você é esperto, sim. Tinha uma paixão, porque o Brandão foi o pai dele quando ele jogou aqui no Juventus e no Santos. Aí o Menotti... é mesmo? Como ele tá? Tá bem, tá. Me pegou pelo ombro assim e me levou lá para dentro da concentração. Puta, aí eu lavei deitou e rolou. Deitei, rolei.
para aquele jogo Brasil e Argentina, eu trazia Chicão, 0-0, aquela informações loucura. exclusivas para a Rádio Globo e tal. Então, eu dei muita sorte, porque eu acho que tudo isso é Deus, né? O que eu era instrumento de Deus para realizar aquilo que eu realizava, né? E foi indo, fiquei na Rádio Globo mais uns 2 anos, quando chegou mais ou menos em 1980, os caras falaram para mim: Márcio, você não pode ficar mais em Ribeirão. Você está muito preso em Ribeirão. Ribeirão está muito pequena para você. E aí eu vim, também, aí sim, escaladíssimo na equipe que ia para cobrir a Copa do Mundo de 82, e dei aquela sorte depois do meio da Copa para frente, que você deve saber, Sim. daquela história da Itália, né? Eu vou segurar. Antes disso, eu queria que você falasse um pouco do Osmar Santos. Osmar Santos. O que ele te ensinou? Quem era o Osmar Santos? Para quem não acompanhou, não teve a sorte de acompanhar o Osmar Santos no auge, o que ele te passou? Quem era esse comunicador? Que narrador? Que visão que ele tinha, que influenciou tanta gente boa? O Osmar sempre foi um cara muito carismático, né? Muito simpático, muito inteligente, e trouxe uma linguagem nova para o rádio naquela época, meio da década de 70. Como é que te influenciou? Ele sempre dizia: procura a seriedade da informação, procura a seriedade do jornalismo. Isso também coadjuvado pelo Edson, né? Porque o Edson Scatamarca era um gênio também. Edson Scatamarca era um cara, né? Porque tá sim. Mas daquele momento muito, tá? E eu procurei seguir esses conselhos. Não, dá um conselho, dá um exemplo prático. O que você mudou? Prático. Eu vou falar isso. Vou falar dessa maneira. Com o tempo, eu fui descontraindo mais, mas eu era muito hermético, muito fechadão. O que você não falava e quando você se viu falando, vou falar isso, vou perder a vergonha e vou falar? Não tinha nunca, uma expressão. Eu só tinha limite com a ética e com a minha consciência, né? Mas para cobrir um clube, eu digo de linguagem mesmo. Para tornar mais atraente. Não. Eu fazia coisa: A é A, B é B, C é C. Eu não pulava o A pro D, pro M, eu fazia a escala correta, né? E os exemplos que nós sempre tivemos, naquele tempo, cobrir não era o jeito milionário que tem hoje de ser, né? Sim. Você não faz um evento se não pagar, você não tem credencial num evento tipo Copa do Mundo, Olimpíada, Jogos Pan-Americanos, se você não pagar os direitos e tal. E eu procurava transformar aquele meu trabalho numa coisa útil para a população, né? Que foi aquilo que eu estava falando com relação à Copa de 82. Quando os jogadores da Itália fizeram greve contra a imprensa italiana... Então, não, mas olha só, antes de você entrar nisso, desculpa te interromper de novo, você tem que colocar coisa direita, analisando. Você foi o espião, você é um dos responsáveis que a Copa do Mundo de 82, que o Brasil não ganhou, você passou os segredos para o Beazzo, para os seus amiguinhos italianos. Explica direito, porque só você, só o brasiliano que estava do lado lá da seleção italiana. E coitado do Tele Santana nem imaginava o que estava passando. Não. O problema é o seguinte, eu nunca fiz nada, eu nunca cheguei para o Tele e falei assim: olha, a Itália vai jogar assim, assim, assado. Nunca cheguei para o Beazzo e falei: olha, o Brasil vai ser... Todo mundo sabia qual era o time do Brasil. Mas conta a sua amizade, com os italianos, estou brincando. Começou em 1980, no Mundialito do Uruguai, que teve um Mundialito lá com as seleções campeãs do mundo, e eu também fui cobrir, já nessa época, para a Rádio Globo, já trabalhava na Rádio Globo. Foi uma grande... Era o Osmar, o Loureiro Júnior, o Carlos Aimar, o Oswaldo Maciel, o Faustão e eu. Que time? Um timaço, né? E eu fiz muita amizade com os jogadores da Alemanha, da Itália, da Polônia, da Inglaterra e tal.
E na Copa de 82, eu já reencontrei alguns jogadores que eu tinha visto em 78 e muito nesse Mundialito do Uruguai. Quem que você era próximo? Quais? Graziani, o Chirea, Zoff, Gentili. Mas era uma amizade muito legal. Eu me lembro que nesse Mundialito, um deles, eu não vou dizer o nome, falou, eu tinha alugado um carro, você pode me emprestar um carro que eu vou sair com a moça aqui. Né? Porra, claro, bicho, pega meu carro, toma aqui, sai. Como na Espanha, pô, você pode emprestar seu quarto, eu vou lá levar uma menina e tal. Claro, vai. E tal, mas... Outros tempos, né? A relação nossa era completamente diferente. Eu fui padrinho de casamento de dezenas de jogadores, de filhos de jogadores de clubes que eu cobria e que eu tenho relação até hoje. Mas foi interessante o lance da Itália, porque eu cheguei para os caras e falei, olha, vocês estão pé da vida, em greve com a imprensa italiana, mas eu não tenho nada com isso. Porque na primeira fase só empates. Empataram contra Polônia, Camarões e... Era Polônia, Camarões e Peru. Os três, olha, eu tinha... Elba de Padua Lima, o técnico brasileiro, técnico do Peru. Empataram os 3 jogos, se classificaram por causa do saldo de gol lá. Fez um gol. Saldo de gol. Não era nem gols. E aí eu falei para os caras, escuta, vocês... com razão ou sem razão, estão em greve com a imprensa. Porque não quero a imprensa discutir italiana isso. estava descendo Nossa. Não, foi quando saiu... A história do Paulo Rossi. Rossi. Que ele era Finóquio. Finóquio. Que ele gostava de homem. Então, fizeram aquela manchete. Nossa, aquilo foi um escândalo. E eu falei para eles, olha, eu estou falando no Brasil para a segunda maior população italiana do mundo. Porque os italianos de São Paulo e do estado de São Paulo representam uma comunidade que só perde para a própria Itália. Perfeito. E eu acho, não acho legal, acho que vocês poderiam continuar me dando declarações, entrevistas e papa. Aí o Graziani, que foi o primeiro que falou lá entre eles, falou, não, ele tem razão, vamos continuar falando com ele. E aí também ferrava a imprensa italiana. Não, mas aí que foi o lance que eu ganhei a confiança deles definitivamente. Eu passei a entrevistar todo mundo e participar, o único que falava em coletivo era o Berzot, o técnico. E o Zoff, às vezes, como capitão. Aí um jornalista italiano, meu grande amigo de um jornal de Roma, chegou para mim, Márcio, você está tendo coisas muito boas, muito interessantes dos jogadores e nós queríamos te contratar. Você não pode passar as entrevistas para nós te pagamos cachê em dólar. Pô, eu falei, bicho, eu não acredito que eu estou ouvindo isso, imagina, né? E eu falei para ele, olha, brother, eu estou conseguindo essas entrevistas devido à confiança dos jogadores. Se você quiser as declarações deles, você vai ter que pedir para um correspondente ouvir a Rádio Globo em São Paulo, dar crédito para a Rádio Globo, que eles estão falando para a Rádio Globo com exclusividade, para a Rádio Globo e para mim. Mas eu não vou ligar o meu gravador para você ouvir antecipadamente uma entrevista dos caras. Muito digno. Nem que você me pague, não fala nem quanto, porque eu não vou aceitar, não é do meu caráter, do meu perfil. Aí, esse cara contou para outros jornalistas e eles contaram para os jogadores. Aí os caras falaram, puta, esse aí é brother mesmo. E eu fui convidado pelos jogadores, eu passei a véspera do jogo da Itália e Alemanha, no Bernabéu, eu fiquei o dia inteiro. A Itália estava num resort lá na Grande Madrid. Eu fiquei o tempo todo. Eu fui à noite embora para o meu hotel para dormir para o outro dia do jogo. E aí aconteceu o melhor de tudo. A delegação ficou em Madrid no domingo, depois de ganhar o título.
E na segunda-feira eu fui para a área internacional do aeroporto de Barajas, porque os jogadores iam voltar para a Itália no avião do presidente da Itália, que estava lá no estádio, Sandro Pertini. E eu fui bem cedo para essa ala internacional. Eu tinha um carrinho alugado da Fiat, parei num matinho lá, encostei meu carro e cheguei bem como é que fala? Na antessala, assim, da sala VIP, da ala oficial. Não tinha ninguém. Tinha um cara ou dois lá. E eu fiquei lá, com a minha mala, parecia índio, eu tinha uma mala de E o gravador. E o meu gravador. Sim. Aí, o tempo foi passando e com a proximidade da chegada da delegação da Itália, foi chegando mais gente, mais jornalista, mais imprensa, mais isso, mais aquilo. E, de repente, chegou o ônibus à Itália. E os jornalistas, pô, o que aquele cara tá fazendo lá dentro? Ele é jornalista, ele não pode, bababá. Assim. Se ele puder, nós podemos também, bababá. E veio um cara, um policial, e eu trombei com o policial. Eles me algemaram. Você tá brincando. É. E Na aí? sala VIP, na ala nobre lá do aeroporto. E aí o ônibus da seleção italiana chegou, os caras começaram a descer, o primeiro que me viu foi o Chier. E eu levantei a mão assim, ó, Tá sendo preso. detenido. Os caras desceram correndo, fizeram um rolo lá e fizeram tirar o gema de mim e tal, não sei o quê, e me levaram junto com eles para a sala VIP de novo, depois para o avião do presidente. Eu entrei no avião do presidente. Que loucura. O presidente estava sentado, eram 2 poltronas, ele estava sentado na primeira poltrona e do lado dele tinha a taça de campeão do mundo, na mesinha. Que espetáculo. Entendeu? Aí eu cheguei a entrar lá e tal. Como eu tinha acertado com alguns jogadores que depois da Copa eu iria para a Itália visitá-los, e fui mesmo. Viajei na terça-feira, depois da final. Fiquei 15, 20 dias na Itália. Aí eles foram entrando e eu falei para eles, o avião era meio apertado. Falei, gente, eu preciso voltar aí, eu estou aqui no hotel, tenho minhas coisas, meu carro está aí fora. E me despedi de todos, saí do avião e nessa altura já não tinha mais quase ninguém lá. Peguei meu carro, fui para o hotel, terminei de fazer as minhas matérias e tal. Então, que você viveu incrível. Mas agora, só para a gente não esquecer, como é que foi aquela noite que terminou e a Itália ganhou do Brasil? Como é que foi o lado italiano? Você que acompanhou tudo. Nossa, a de Madrid, você está falando? De Madrid, que o Brasil foi eliminado. Porque tem uma outra história da Alemanha, em 90, com o Carlos Alberto Torres, que eu conto na sequência. Então conta. O lance foi o seguinte, já existia em 82, naquela época era muito mais liberal, né? Sim. Você cobriu muitas Copas. Cobri as últimas 8. Então, você lembra, a primeira quando foi? Foi em 94. Ah, Já era pra lá. Já estava fechando Já um pouco, fechando, já estava meio difícil para o trabalho da imprensa. Ligeirinho apanhando, aquelas coisas, lembra? Foi muito, porque se você, Cosme, em 86, eu me lembro, no México, que a seleção treinava numa universidade lá, Marista, um negócio assim meio afastado de Guadalajara. Terminava o treino, eu sentava com os caras no gramado do estádio e ficava batendo papo. Você entendeu? Sim. O Falcão reclamando comigo quando ele soube que não ia jogar o Elzo. Papos incríveis. A gente tinha muita proximidade com todo mundo. Era uma coisa mais humana, né? Pô, pelo amor de Deus. Mas conta da noite da Itália, de 82. 94 começou a ficar mais... Fechado, eu me lembro que começou a ficar mais hard, aí 98, França, 98, tá tudo fechado. A gente naquele curralinho lá. A gente num curral lá. É um terror. Foi muito ruim. Então,
Brasil Tava super Eu entrei favorito. no vestiário da Itália. Brasil super favorito. E aí? Aí a Itália já entrou 82? 82, super preocupada. Qual que era o clima da o Itália? jogo de o jogo. Eu pensei que fosse a final. Não, o jogo. 82, Brasil e Itália. Aquele 3-2, aquele bendito. Deixa eu te contar uma história para traduzir o que era o sentimento italiano naquele dia. Eu estava hospedado em um hotel que também estava grande parte da imprensa italiana. Quando era meio-dia, mais ou menos, 1h da tarde, eu estava na recepção do hotel, vi um amigo meu, jornalista italiano, saindo em direção à recepção com a mala dele. Eu falei para ele, o que você vai fazer? Ele falou, vou pagar a minha conta e vou embora para o Brasil, para a Itália. Vou ver o jogo e vou embora. Falei, como? Ué, eu vou lá trabalhar, vai ser eu vou cumprir tabela. Mas a Itália ia perder na cabeça A Itália vai dele. perder, vocês vão ganhar em lavada. Era esse o sentimento do italiano. E aí ele pagou a conta dele, deixou a mala num maleiro lá e isso aqui, e depois foi cuidar da vida dele, foi para o estádio, cruzei com ele no estádio. Mas era essa sensação. E o que os jogadores pensavam da Itália antes do jogo? Você lembra? Eu acho que não houve soberba, mas houve muita confiança. Os caras sabiam que iam atropelar a Itália, sabiam Brasil, que do né? jeito que viesse... Mas e os italianos pensavam o quê, Márcio? Iam cumprir tabela. Ali, se acontecesse vitória do Brasil, era normal. Se acontecesse empate, era uma coisa sensacional. Se a Itália ganhasse, como ganhou, meu Deus, chegou o título. Não, então leva a gente para Sarriá. Estamos lá, o Brasil ganhou, perdeu, e aí a Itália... Como é que foi a comemoração da Itália? Ah, foi fantástica. Os caras... Você sabe que há uns anos atrás, o Bruno Conte Sim. veio aqui no Brasil, cumpriu um compromisso comercial. E nós fomos jantar. Saímos, conversamos, eu o recepcionei e tal. E ele me falou assim, tem hora que eu não acredito que nós ganhamos do Brasil. Olha que... Tamanha era a convicção deles de que o Brasil era muito mais time. Mas como é que foi para você aquele dia? O Brasil perdeu. O que aconteceu com você? Terminou o jogo? Ah, eu fiquei triste. Não, sei, você foi cobrar quem? Você foi a Itália. Quem? Então, e aí, quem que você falou? No Brasil ficaram o Fausto e um outro repórter da Rádio Globo. Eu não lembro se o Carmona ficou, mas o outro repórter, eu tenho certeza, era o Arlérico Giacomi. Eles estavam com o Brasil e eu fiquei com a Itália. Então, aí você foi, chegou o vestiário. E aí? Nossa. Mas que cena que chama mais atenção? Indescritível. Os caras não acreditavam no que tinha acontecido. Os caras estavam muito, muito entusiasmados, muito felizes. Lembra alguém especial? Algum jogador? Todos eles, todos. Mesmo o Zoff, que era mais contido, mais veterano, mais rodado. O Chirea também, saudoso Chirea, que já tinha uma boa experiência. Todos eles estavam, eles não sabiam por que estavam rindo, mas riam, sorriam, estavam engalanados com aquela coisa. Foi um acontecimento que eu acho que surpreendeu de A a Z da comunidade esportiva do mundo, né? Então, e naquela seleção brasileira tinha um jogador que você não conhecia direito, eu sei, o tal de Sócrates. Conta a sua relação então com Sócrates, como é que foi, e eu perguntei aqui para o Juca Kfouri, era inevitável mesmo, vocês muito amigos do Sócrates, não deu para salvar, para tentar, tipo, conselho, ou sei lá, internar, porque ele morreu com 57 anos. Então, tudo, mas conta a tua relação toda com Sócrates. Vocês cresceram foi juntos? Muito grande, no mesmo bairro? Como é que foi? Todos nossos pais eram amigos, nossas mães, nossas famílias, morávamos relativamente perto um do outro. O Sócrates, quando brigava com a Regina, ele ia para minha casa, ia morar em casa. Sério? Porque a minha casa era uma casa sem pai e mãe. Então não tinha o freio, não tinha
olha, não faz isso, olha, não bebe, olha, não faz... Quer fazer farra? Todos os churrascos eram na minha casa, todas as festas eram na minha Por que casa. que ele bebia tanto? Porque era viciado. Já dava para perceber desde sempre? Não. Ele começou a tomar consciência da gravidade da situação dele quando ele passou a passar mal, né? E o fígado começou a reclamar e aí ele percebeu, mas todo mundo falou com ele. Todo mundo deu conselho. Então, de quem... Olha, a mulher, a ex-mulher, as ex-mulheres, os filhos, os amigos, os irmãos, todo mundo... Magrão, você está se matando, né? Tem alguma cena marcante? Eu não entendia por que ele não conseguia enxergar. Mas e conta até uma hoje cena não entendo. marcante de vocês Ele, dois. quando, para a Copa de 82, ele, 2, 3 meses antes da Copa, ele falou para mim assim, ele me chamava de Bigode. Eu lembro do Bigodão, eu lembro. Bigode, eu vou parar de fumar. É mesmo, Magrão? Vou parar de fumar porque eu vou chegar voando na Copa. Então ele parou de fumar, maneirou na bebida e voou na Copa. Ele jogou pra caramba, realmente, né? Por que que ele não conseguiu, com ele mesmo, fazer isso com a bebida? Isso eu me pergunto, né? Por que que você não se controlou mais, não aceitou o transplante? Porque ofereceram um transplante. Não sabia disso. Ele não quis porque ele ia furar a fila. E há uma lei Sim. que exige que você fique na fila do SUS para ter transplante. Assim é a obrigação. Transplante do fígado. Do fígado. Ele não aceitou. Então, você sabe que ele morreu no dia do meu aniversário, né? Não sabia. 4 de dezembro. Foi o dia 4 de dezembro de 2011. Eu estava na cabine da Rádio Transamérica, no Pacaembu, e teve um jogo do Corinthians, e meia-noite, 1h da manhã, eu embarquei para o Japão para fazer a final do Santos no Mundial de Clubes. Foi aquele dia que ele morreu. Por isso, eu não fui para Ribeirão e não fui no velório dele, no enterro dele e tudo. Mas foi uma coisa muito triste por perder um cara com aquele talento, com aquela vida. O Magrão hoje teria 70 anos, né? E ele poderia ser muito útil nesse mundo que a gente está vivendo, nessa divisão, apesar dele ter tendências de pender para um lado, mas ele poderia ser muito útil em ajudar na cultura, na educação, até no governo. Sim, não, mas ele era uma pessoa diferenciada. Só um parênteses, eu lembro que eu entrevistei o Fagner, o cantor, ele falou, olha, a gente saía com Sócrates, ele não queria ir embora dos bares. Eu lembro, um dia nós ficamos até 6h da manhã no rodeio. A gente ia muito no rodeio. Sim. Estávamos lá, os amigos dele. Rodeio restaurante aqui de São Paulo, famosíssimo. Naquele tempo, era um dos pouquíssimos nos jardins. Tarso de Castro, aquelas coisas. Tarso de Castro era habituê lá, frequentava lá. E aí apareceu o Fagner. Coincidentemente, o Magrão não conhecia ele. Aí ele acabou vindo para a nossa mesa e nós ficamos, e o rodeio tinha disso, né? O rodeio não fechava, não te convidava a ir embora. Se precisasse, ficava lá um churrasqueiro, um garçom, um maître e um comim te atendendo até 6h da manhã. E nós ficamos lá a noite inteira. Depois o Magrão se aproximou. Quando ele jogou no Flamengo, o Fagner ia muito na casa dele, na Barra da Tijuca, né? E ficaram muito amigos, realmente, muito amigos. E ele falava que ele tentava ir embora e o Sócrates, não vou, se você quiser. Porque os papos eram muito legais. Imagina, né? Muito bons. Papos, às vezes até utópicos, né? Porque você, às vezes, comenta sobre certos assuntos com devaneios, com sonhos, tal, mas
pô, sonhar é preciso, né? Sonhar é direito de todo mundo, não é? Sim, não, pois é, imagina a genialidade do Sócrates, pelo pouco que dá, porque ele era reservado para, tinha poucos jornalistas, poucas pessoas tinham acesso. Com o resto, ele é muito seco. Comigo, eu já discuti com ele umas 2 vezes, eu lembro. Por tentar responder, ele não era tão aberto assim. Mas você sabe de uma coisa, Cosme? Eu acho que ele era um pouco tímido. Pode ser, pode ser. O Magrão, ele tinha uma característica pessoal, ele falava, mas ouvia mais do que falava, você entendeu? E colocava as coisas, ponto, a gente ia muito boteco, muito bar. Outro dia eu participei de um podcast e o cara lá me perguntou, é uma história verdadeira, mas contada com desvios. Ele teve que fazer uma prova na Faculdade de Medicina em Ribeirão. Aí ele chegou para o Botafogo e falou, o Botafogo ia jogar aqui em São Paulo. Aquele bendito jogo com o Corinthians em Pacaembu? Eu não sei se foi contra o Corinthians, mas ele chegou para os caras do Botafogo e falou, ó, eu não posso ir com a delegação na véspera do jogo, eu tenho prova na faculdade. Chegou lá na faculdade e falou, ó, eu tenho que fazer rápido a prova porque eu tenho que ir para São Paulo jogar pelo Botafogo. E os caras lá em Ribeirão, todos os professores dele eram botafoguenses, torcedores do Botafogo, amigos dele, gostavam dele. Ia para os botecos conosco também, os professores da faculdade. Aí ele veio com um motorista para São Paulo e eu, se não me engano, o Botafogo ficava ali na região da Luz, num hotel, acho que chamava Mediterrâneo. Ele chegou no... Não, ele não foi para o hotel, não deu tempo. Foi direto. Ele foi direto para o campo. E contam que o cara parou o carro, isso eu não sei, eu acho que não é tanto assim, mas que o cara parou o carro na porta do Pacaembu, ele passou pela catraca, foi andando assim, margeando o alambrado até o vestiário. De jaleco e tudo, a lenda. Eu acho que não foi isso, mas que ele chegou na hora do jogo e jogou super bem, e isso foi mesmo. E, Márcio, como que todo mundo tem curiosidade, como que era o Fausto Silva como colega, como repórter de rádio? Você imaginava que ele ia se transformar nesse comunicador que ele virou? Não. Então conta, como que ele era Fausto? Muito espirituoso, muito amigo, muito leal. O Fausto também me ensinou muito. Quando eu vim de Ribeirão para São Paulo, ele falou, olha, às vezes você pega uns caras aí floreando o palavreado. Isso me serviu de ensinamento que eu passei 19 anos para os meus alunos da FIAM. O Fausto falava assim, olha, bola é bola, não é balão de couro. Gramado é gramado, não é relva, não é isso e não é aquilo. Goleiro é goleiro, não é goalkeeper, não é arqueiro, não é esse e aquilo, entendeu? Então, eu acho que isso, o Fausto herdou muito da escola dele do Estadão, né? Sim, e é com verdade. uma ótima formação, Direto. ele sempre teve boa formação em Campinas e sempre foi muito brincalhão, muito amigo. Como é que você descobriu o Gavião? Quem é o Gavião? Qual a genialidade dele que você aponta em toda entrevista? E como é que você visualiza o futuro do Gavião? Olha, o Gavião foi uma descoberta do Éder Luiz, não foi minha. Ele começou na Band FM quando o Éder, em 98, arrendou o horário lá por 1 ano e já tinha o Gavião. Ele virou o Gavião e tal comigo. Sim. No Debate Bola, depois da Transamérica, a partir do ano 2000. Mas ele é tudo isso por causa dele. Ele é um gênio, um cara... Mas quem é ele? Como é que é o nome dele? De onde ele vem? Ele chama... Ele vestiu um personagem também, um tempo chamado André Miller. Mas ele é Roberto Barrabás, é o nome dele. Ele é um cara espetacular, ele que cria os textos das dicas culturais dele, ele que solta as piadas, ele que é espirituoso. O que eu fiz durante esses 22 anos foi servir de escada para ele, de promovê-lo e tal, mas ele é tudo isso pela genialidade dele. E eu espero que o futuro dele seja ao meu lado de novo. Olha aí. Vem projetos novos aí, com certeza. Márcio,
19 anos dando aula, é isso? 19 anos. Então, mas você também é responsável, já foi responsável pelo Datena, responsável pelo Kleber Machado também? Kleber Machado. Kleber Machado, Sandra Ehrenberg. Conta quem mais para você dar aula. Muita gente. E qual que é o prazer de dar aula que você teve esses 19 anos? Transmitir para aquela juventude toda a experiência que eu vim acumulando na minha vida no rádio e na televisão, com aquilo que eu havia aprendido com toda essa gente que nós falamos aqui, comentamos, citamos, de como se faz um bom jornalismo. O Kleber já se destacava? Já, Você já ele sempre foi muito talentoso. Ele começou comigo, na Rádio Globo. Não sabia. O pai dele foi diretor de programação de rádio, foi da Bandeirantes durante muitos anos. O Kleber ele começou como produtor, como coordenador, e foi indo e com muito talento. Eu sempre disse assim, a faculdade, ela lapida o cara, né? Mas tudo que o cara tem, ele vem do ensino médio, do grupo escolar, da família, dos livros, das coisas. Também. Dos dons, da Agora, vocação. então, Márcio, queria que você fizesse uma comparação assim, absurda em relação a décadas, de quando você começou, que transformação o rádio foi passando? Meu Deus. Você falou que o tempo está curto e vamos ficar um outro programa falando aqui do que eu vivi nas décadas de 70, 80, 90. Quais as grandes mudanças? De 70 para 80, de 80 para 90? Assim? A preponderância do FM, que passou a ter mais conteúdo, o radiojornalismo, a segmentação. O rádio passou a ser muito segmentado. Não sei se você concorda, mas muita gente, pelo menos no jornalismo escrito, o meu foi ficando no caminho porque não se adaptou. Muita gente boa. Você dá para perceber que você foi se adaptando, se modernizando, pode aparecer o que vier. Você percebeu isso também? Talvez você viu porque colegas também? O pessoal do jornalismo escrito tem uma formação de trabalhar o texto, de elaborar mais do que o repórter. O rádio, ele te obriga a muito imediatismo, a ter uma notícia e essa notícia ser transmitida o mais rápido possível para a população, etc. Hoje, com drones, com a internet, cresceu demais. Acontece um acidente, sobe um helicóptero, o cara foca lá, põe no ar na hora. Levanta um drone, faz a cobertura. Eu sou do tempo que você pegou isso. A gente escrevia na máquina de escrever. Lógico, sinto saudades. Arrebento os computadores porque eu bato muito forte até hoje. Eu também. Então, eu também sou assim, porque tinha que bater mais forte. E eu sou bígamo. Olha só, sempre fui assim. O computador, ele veio no fim dos anos 90, começo dos anos 2000. Né? Então, eu acho que... Mas muitos jornalistas, muitos, não são 5, 10, são centenas, para não dizer até mais do que centenas, se adaptaram bem ao rádio e à televisão. Você vê aí. Ficaram no caminho que eu conheci. Tem gente... Hoje, você acha que o mercado hoje, por exemplo, é muito rígido com o pessoal mais velho? Assim, ao contrário que a gente vai cobrir a Copa do Mundo e vê um monte de cabelo branco, pessoal da Itália, pessoal dos Estados Unidos, Suécia, enfim, Espanha. Você acha que há um pouco de etarismo no jornalismo brasileiro? Atualmente, eu acho que sim. O que vai acontecer é o seguinte: a qualidade do jornalismo não é mais como era antigamente, do seu tempo, por exemplo. Sim. Você acha que um cara hoje senta o tempo que você sentava para fazer uma matéria? Nossa Senhora. Horas e horas e horas, não. Ele apura do jeito... apurar, não. Liga, com todas as facilidades que nós temos hoje. Então, a qualidade, até hoje, eu leio o jornal no papel. Raramente eu vejo no meu iPad, né? E eu leio todos os dias. E vejo erros imensos de português, de concordância, de revisão. De informação. Em todas as áreas.
todas as áreas. É difícil hoje você pegar, na nossa área, que é o esporte, é um cara anunciar o time que vai jogar. O cara não sabe com qual formação o técnico vai apresentar na hora do jogo. Isso no meu tempo era um absurdo. Se você não acompanhar, não tivesse o time antes para informar o torcedor, a galera e todo mundo. Então, eu acho que os patrões, os empresários, eles vão começar a perceber que influenciador não é jornalista. Nunca ninguém me chamou de influenciador. Eu não sou influenciador, eu não sou influencer, eu sou jornalista, eu sou radialista, eu sou um profissional da comunicação. O influencer, ele não tem compromisso com a verdade, ele não tem compromisso com a notícia, ele não tem compromisso com a técnica. Ele solta coisa. Olha, fulano de tal estava bebendo no bar de Ipanema com uma mulher. Pô, meu, pera um pouquinho. Quem era a mulher? Será que o cara é casado? Tem uma série de coisas em torno dessa informação. Então, os patrões, as empresas, quando já estão percebendo que todo mundo está comentando, o leitor, o espectador, o ouvinte, todo mundo tem percebido que a qualidade... Pô, eu vejo os caras que me escrevem dizendo, criticando, falando de várias coisas, vários segmentos, vários veículos e tal. Então aí os patrões, os empresários, vão perceber que para melhorar a qualidade do produto deles, eles vão ter que fazer aquilo que eu disse no começo da nossa conversa, um mix do cara experiente e do jovem. Porque você não pode prescindir do jovem. O jovem é muito importante. Sim. Não adianta, você falou, eu corri 21 maratonas. Hoje eu não corro nem meia maratona mais. E se a gente for jogar bola, eu até hoje me arrisco aí no campinho e jogar bola. Mas eu fico ali no meio, você passa a bola para mim, eu sei para onde eu vou passar, para quem eu vou passar, de que jeito eu vou tocar na bola, mas eu não vou correr pela ponta feito um zumbi. O jovem corre, o jovem vai, o jovem topa, o jovem tem disposição. E eu sei disso porque eu já fui jovem. Então, mas hoje, Márcio, o jovem é mais barato, é mais fácil você demitir um cara experiente, importante, ou que tem uma visão de mais qualidade, contrata 3. Bem mais baratos, e isso é a filosofia de algumas empresas. Com sorte, a Record não é assim, mas a realidade que eu vejo os amigos meus do Jornal da Tarde, muita gente desempregada, no auge, 50 anos, lúcido, ganhador de prêmio ESSO, ganhador de prêmio, não tem onde trabalhar por conta disso. Assim, eles sofrem, eles assumem que sofrem etarismo, então é difícil. Mas as empresas já começaram a perceber que esse pessoal que você está citando é muito importante. Você pega um portal, um grande portal, ele pode ter lá bons repórteres, boas informações e muito cara jovem, vários jovens. Mas ele precisa de alguns jornalistas categorizados, alguns jornalistas renomados, porque o nome daquele cara, ele traz credibilidade ao contexto de uma forma, não só o texto que ele escreve, eu tenho muita esperança que a gente vai conseguir fazer essa mistura, e é muito saudável você juntar, porque você junta o jovem e o cara mais velho, mais experiente, porque é um pecado, se há de convir, de encontrar esses seus companheiros de jornal, como tantos outros companheiros nossos de rádio e TV que pararam. Que estão aí parados, sem oportunidade, sem veículo e com muita... Eu particularmente, eu falo por mim, eu tenho muito sangue ainda correndo nas veias, muita disposição, tenho muita vontade. Eu acordo de manhã procurando um tema para gravar o meu primeiro comentário para as minhas redes sociais. Eu passo o dia atrás de notícia, ligo. O Corinthians perdeu terça-feira. Eu liguei para um amigo meu que já foi da alta cúpula do Corinthians, na quarta,
para saber dele, bastidores, coisas, etc. e tal. E ele me deu informações importantes, porque eu sabia que o Corinthians ia pegar fogo depois dessa derrota, a declaração do Cássio, etc, etc, etc. Então, eu tenho disposição. Outros colegas me dizem que têm disposição. Sim. E tomara que a gente consiga juntar toda essa vontade, porque o empresário também, ele não paga os bons salários que ainda são pagos para o cara pela linda cor dos olhos do cara. Paga porque o cara é competente, o cara tem nome, o cara é qualificado. Sim, traz respeito até para o veículo. Eu não perdi a esperança, não. Não, com certeza. 3 últimas perguntas antes que o diretor me mate. A primeira, eu queria que você contextualizasse toda a importância que viveu bem a era Pelé. E como é que você viu o final da vida dele, essa coisa de pouquíssimos jogadores no velório. Você acha que o Pelé foi reverenciado pelo Brasil como ele merece? Como é que você acompanhou tudo isso? Olha, eu até fiz um podcast com a filha dele, a Flávia, e ela trouxe revelações fantásticas dos últimos dias da vida dele, que ela chegou a pedir a Deus para Deus levá-lo, tanto que ele estava sofrendo. Dor, é uma coisa... Até me emociono em falar isso de novo. O Pelé foi um marco. Pelé, qualquer coisa que você fale do Pelé é chover no molhado, é redundância. O Pelé, ele é substantivo, adjetivo, objeto direto e indireto. Ele é tudo isso. Pelé... Fala algumas experiências que teve com ele, algumas vivências que algumas situações que você viveu com ele. Teve uma história em Las Vegas, em 93, no sorteio da Copa do Mundo dos Estados Unidos. Eu estava voltando do Japão, o São Paulo tinha jogado lá a final do Mundial. Eu estava com o meu irmão e a minha cunhada, minha mulher e eu não lembro se era o Oscar Ulisses e a mulher dele agora, mas nós fomos para Los Angeles, paramos em Los Angeles, do Japão, ficamos lá uns 5, 6 dias e fomos para Las Vegas no sorteio. E o Pelé estava brigadíssimo com o João Avelange e com o Ricardo Teixeira. E eles tiraram o Pelé do sorteio. Pelé participava de todos os eventos da FIFA, da Copa do Mundo, tudo. E o Pelé teve muita importância na ida da Copa do Mundo para os Estados Unidos, porque ele tinha jogado lá, ele que sedimentou o futebol lá, e ele foi importante. Aí o que a FIFA fez? Ela contratou um monte de ex-atleta, Roger Milá, agora não vou lembrar, mas uns 6, 7 ex-atletas, para ajudarem no sorteio da Copa do Mundo. E o Pelé era patrocinado pela Mastercard, e os caras falaram, não, você não pode ficar fora do sorteio. Aí a Mastercard, no salão de eventos lá de Las Vegas, alugou um espaço, uma sala lá, e o Pelé, como contratado, chegou lá 10 horas da manhã e ficou à disposição da imprensa do mundo até às 6 da tarde. E foi dito que cada jornalista, cada emissora, cada repórter teria 10 minutos exclusivo com ele. Imagina. O mundo inteiro quis isso. E o que aconteceu? Ele ofuscou o sorteio da Copa do Mundo. Todo mundo estava mais preocupado em chegar no Pelé do que saber quais eram os jogos, quais eram os grupos, quais eram as seleções que iam jogar na Copa do outro ano. É uma coisa... Quer dizer, o Pelé, tricampeão do mundo, o maior jogador do mundo, conseguiu ofuscar o sorteio de uma Copa do Mundo. Sensacional. E, Márcio, qual que é a grande cobertura da sua vida? O que você tem mais orgulho de ter feito? Que resume para você a sua passagem como repórter ou, enfim, muita como... coisa. não, fala... Eu falei melhor. agora há pouco, então eu vou contar como uma história, porque eu sempre digo que não sou eu sou o instrumento de Deus.
as coisas acontecem comigo porque Deus está num plano superior e quer, acontece com você, acontece com todo mundo. Eu estava cobrindo a Copa da Itália e o Brasil saiu cedo, né, precocemente, e eu fui para Roma, fiquei em Roma cobrindo a Itália, a Argentina, outras seleções que passavam por lá. E na véspera da semifinal iam jogar Itália e Argentina em Nápoles, né? Incrível, incrível. Foi aquele famoso jogo que o Maradona dividiu o estádio São Paulo. Metade dos italianos torciam para a Itália e metade torcia para a Argentina, né? Aí, na véspera do jogo, a seleção tricampeã do mundo estava lá contratada por uma empresa, ficou lá a Copa inteira e ninguém esperava que o Brasil fosse sair no quarto jogo contra a Argentina. Esperava que fosse mais adiante, não sei se na final, mas mais adiante. Então os jogadores foram para Roma também, todos eles, com exceção do Pelé, todos, do Félix até o Rivelino. E ficaram no hotel e eles ficavam lá jogando dominó, jogando baralho, cacheta, buraco. Não tinha o que fazer. Eles ficaram lá porque já o cachê estava pago, a hospedagem estava paga, estava tudo pago e eles tinham que ir até a final da Copa. Na véspera desse jogo Itália-Argentina, eu falei para o Carlos Alberto Torres, que era meu grande amigo. O Carlos Alberto era meu amigo, sim, de ficar na minha casa aqui em São Paulo, de eu ter muita proximidade com ele, com a Terezinha Sodré, quando ele foi técnico do Corinthians, de conviver com ele em Nova York, quando ele jogou no Cosmos, em 1980. Nós dormimos na delegação da Rede Manchete, no mesmo hotel, por 25 dias na Olimpíada de Los Angeles, em 84. Ele foi comentarista, eu fui narrador. Então, eu ia muito visitar esses jogadores tricampeões nesse hotel, mas ia lá para bater papo, para falar abobrinha. Eu falei para o Carlos Alberto, escuta, Capita, eu vou amanhã para Nápoles, você quer ir comigo? Eu tinha um carrinho, né, alugado pela Rádio Globo. Ele falou, quero. Então tá bom, eu passo aqui 10 horas da manhã, te pego e nós vamos para Nápoles, almoçamos e assistimos o jogo. Aí passei lá, peguei, almoçamos e fomos para o estádio. Terminou o jogo, eu fiz as minhas reportagens, as minhas gravações, ele estava comigo, ele estava credenciado. Pegamos o meu carro, nós estávamos entrando na estrada, toca o telefone celular, estava começando o celular. Eu acho que não tinha ainda no Brasil, lá na Itália já tinha. E o Carlos Alberto, como todos aqueles jogadores tinham, eu também tinha, pela Rádio Globo, um telefone celular italiano. Toca o telefone do Carlos Alberto, e ele atende e fala assim, Franz, como vai? Tudo bem? E tal, em inglês, né? Sim. Ele falava muito bem inglês. E eu, assim, olhei na estrada, prestando atenção na estrada, um olho no peixe, outro no gato, né? E ele aí falou, poxa, surpresa, a Argentina chegar à final, todo mundo esperava que fosse a Itália, anfitriã da Copa e tal. Bom, enfim, para encurtar a história, o Franz Beckenbauer falou para ele assim, olha, torça para o nosso time, porque se a Alemanha ganhar, você vai ser meu convidado especial para a festa que nós vamos fazer depois do jogo no nosso hotel. Nós não vamos para a Alemanha à noite, nós só vamos para a Alemanha na segunda-feira de manhã. Isso era quarta ou quinta-feira, depois da semifinal. Tinha acabado o jogo em Nápoles. Aí o capitão, tá bom, tudo bem. Aí desligou o celular, era aqueles tijolão que tinha tampa assim que fechava e tal. Pôs no console do carro e falou, você vai ter que torcer para a Alemanha também, porque ele me convidou para ir para a festa da Alemanha se ela for campeã, e eu não vou sozinho, eu vou com você. Falei, mas você me leva nessa? Eu não posso ir como jornalista, não credencial, vou abrir precedentes
para os outros repórteres. Falou, não, te levo, você vai como meu convidado. Eu sou convidado, você também vai ser convidado do Franz Beckenbauer. Aí, bicho, acabou a Copa, a Alemanha ganhou com aquele pênalti duvidoso, que até hoje muita gente contesta, fala que não foi. Eu terminei o meu trabalho pela Rádio Globo, fiz o pós-jogo, já naquela época na Rádio Globo chamava Toque Final. Fui para o meu hotel, tomei um banho e liguei para o hotel do Carlos Alberto, no meu quarto. Capita, terminei, tomei banho, troquei de roupa. Posso te pegar? Ele falou, pode pegar. Aí eu fui lá no hotel dele, com a minha velha bolsa de índio, um gravador. Fui lá, chamei ele, veio e tal, não sei o quê. Para a gente chegar no hotel, era numa cidade na grande Roma. Era como se fosse assim, Osasco, Guarulhos, São Bernardo do Campo, São Caetano. A gente não sabia. E naquele tempo não tinha Waze, Google Maps, essas coisas. Então nós fomos no bocômetro, em italiano, porque não adiantava você falar português. Então a gente, cada 2 quarteirões, ia parando. Levamos 1h30 para chegar no hotel. Quando eu cheguei no hotel, você não acredita, tinha um mangueiral, tinha uma cancela assim, uma grade grande e uns 10 caminhões de reportagem de televisão. Tinha da RAI, tinha da TV da Argentina, TV da Alemanha, tinha... E eu reconheci entre aqueles vários repórteres um colega brasileiro do Rio de Janeiro, que eu acho que até trabalhou com você, não sei nem se está vivo e tal. Reconheci e falei para o Capita, falei, puta, se alguém me vê aqui vai atrapalhar todo o nosso plano. Puta, como é que fazemos? Ele falou, para ali, eu vou falar com segurança. Parei o carro, escuro, ermo, isso era 11 horas da noite, sei lá que hora. Ele foi na cancela lá na portaria, chegou para o cara e falou assim, avisa o seu Franz Beckenbauer que o Carlos está aqui. Aí o cara falou para ele, ligou lá, passou 5, 10 minutos, não foi demorado não. De repente eu vejo a cancela fazer assim, abriu, eu falei, meu Deus do céu, eu não acredito. Aí entrei, o Carlos Alberto entrou no carro, eu entrei, passei aquele jardim inicial, não sei o quê, e cheguei no coração do hotel e tinha um salão de festas, estava com a música tocando e ninguém por enquanto. Aí entrei, parei o carro, sentei e foi chegando gente. Falei, vamos ver, aqui o que vier é lucro, né? E foi chegando família de jogador, foi chegando família de dirigente, tal, lá, e a festa começou. Puta, bicho, eu tive que aguentar 1 hora de discurso do presidente da Federação Alemã, do Beckenbauer, tudo falando em alemão e eu não entendia patavina, né? E eu com o Carlos Alberto. Aí continuou o papo e foi a festa e tal. De repente, chega o Beckenbauer na nossa mesa. Senta e começa a conversar. Aí cumprimentamos ele, falamos do título. Aí eu falei para ele, falei, ó, você passa a ser o segundo cara do mundo que é campeão do mundo como jogador e como técnico. Você atingiu a única marca do Zagallo, né? Que depois, 4 anos, superou ele porque foi coordenador técnico. Já era campeão como jogador, como técnico em 70 e passou a ser como coordenador técnico em 94. Aí ele falou, pô, sabe que eu não tinha pensado nisso? E ficou envaidecido e pá. Aí ele virou para mim assim, sem mais, sem menos. Você vai querer me entrevistar, não vai? Falei, pô, se você me der essa honra... Ele falou, tá muito barulho aqui, não vai ficar bom o negócio. Deixa eu ver lá no hotel, vem comigo, que eu vou ver uma sala fechada. Eu falei, vem, Capita, vem comigo. E saímos 3, o cara lá do hotel providenciou uma sala, nós entramos na sala. Eu tinha um gravador, eu tenho um gravador até hoje, desse tamanho, com a fita cassete. Eu, 1, 2, 3, gravando o técnico campeão do mundo, Franz Beckenbauer. Eu comecei a entrevista. E ele começou a falar, de repente o gravador fez assim, rock. Tá brincando. Eu falei,
caramba, o que foi? Acabou a fita. Aí eu falei, Beckenbauer, espera um minutinho, dá licença, acabou a minha fita aqui, eu vou virar a fita. Olha, é surreal o negócio. Surreal. E virei a fita e continuei gravando com ele mais um tempão. Quando eu cheguei no centro de imprensa, na segunda-feira, com essa gravação do Franz Beckenbauer, foi o programa Globo Esportivo inteirinho para o ar, com a entrevista exclusiva do técnico campeão do mundo. E aí você pergunta, pô, mas o que você fez para conseguir isso? Eu não fiz nada. Eu estava lá na hora certa, no lugar certo, no momento certo, e Deus me brindou com esse privilégio. Por isso que eu falo mais uma vez, nós todos somos instrumentos de Deus. Então, Márcio, está acabando a última colocação que tem que ser feita. Com toda essa carreira maravilhosa que você tem, você tinha saúde para estar nesses últimos momentos da Rádio Transamérica? Não foi um benefício para você sair? Não foi benefício. Eu quero continuar trabalhando. Na rádio, nessa rádio como estava? Não, eu não sei. O mundo, ele é muito dinâmico, né? Eu não sei o que vai acontecer, né? Mas como eu falei de Deus, eu acredito com a minha fé que tudo o que aconteceu tinha que acontecer. Mas o que vai acontecer também vai acontecer. E eu quero estar no centro desse vai acontecer, no centro desse palco, com a mesma disposição, a mesma vontade que eu tinha quando eu fui para o Mundialito de Cali em 79, pela Rádio Jovem Pan. Pô, perfeito. Márcio, você não vai ficar fora porque não tem como a Rádio Esportiva viver sem você. Obrigado, brother. Valeu. Obrigadão.